Este é o canal Patologia Todo Dia. Meu nome é Evandro, médico patologista. Se você quer saber algo mais sobre mim, clique no link aí na bio. Hoje nós veremos o caso de uma jovem com câncer de intestino avançado que se desenvolveu no curso de uma doença inflamatória crônica intestinal. Você sabe usar de forma precisa os critérios histológicos de colite crônica? E no que esses critérios implicam? Hoje nós vamos revisá-los. Esta é a peça cirúrgica que se constitui numa colectomia direita. Aqui nós temos uma visão do cólon transverso, que na sua porção central tem uma lesão tumoral infiltrativa e estenosante com infiltração transmural. A microscopia, nós vemos uma neoplasia que infiltra difusamente a camada muscular própria do cólon. É uma neoplasia de tipo pouco coesivo que atingia a superfície serosa. Um aspecto bastante impressionante dessa neoplasia é que os vasos linfáticos estão difusamente infiltrados pelas células neoplásicas pouco coesas. Quando examinamos os linfonodos, os seios linfáticos estão preenchidos maciçamente por depósitos metastáticos em grande número de linfonodos, num padrão até mesmo leucêmico pela falta de coesividade entre as células neoplásicas. Um aspecto bastante importante no caso é a observação da mucosa não tumoral. Aqui a mucosa proximal ao tumor apresenta um apagamento completo do relevo preguiado normal, com áreas de erosão e úlceras rasas. Quando examinamos microscopicamente esta mucosa, o quadro é claro de colite crônica, com inflamação, distorção e rarefação das criptas, além do infiltrado na base da mucosa. A mucosa ileal é completamente preservada. As alterações inflamatórias restritas à mucosa, sem acometimentos da parede do intestino, e a preservação da mucosa ileal caracterizam completamente um quadro de retocolite ulcerativa. Em áreas menos inflamadas, podemos observar claramente atipia nuclear, caracterizando displasia epitelial em diferentes graus. O diagnóstico final neste caso foi de um adenocarcinoma pouco diferenciado, variante de células pouco coesivas, com infiltração de toda a espessura da parede cólica até a superfície serosa, disseminação peritoneal e metástase para um grande número de linfonodos do mesocólon e do mesentério. O papel do patologista é fundamental no diagnóstico definitivo dessa doença, na graduação da sua intensidade e da atividade e na identificação das lesões pré-neoplásicas, em especial a displasia epitelial. Sem dúvida, as alterações histológicas mais conhecidas nesta doença são aquelas associadas à atividade, que são a criptite, caracterizada pela presença de neutrófilos no interior do epitélio, e os microabscessos crípticos. No entanto, é muito importante que se diga que esses achados podem também ser vistos em casos de colite aguda bacteriana, por exemplo. É fundamental que nós saibamos identificar características histológicas que identifiquem cronicidade. O reconhecimento do aspecto da mucosa normal é muito importante para o diagnóstico de colite crônica. A mucosa normal tipicamente tem esse aspecto de tubos de ensaio em uma estante, onde as criptas são tubulares, paralelas entre si e regularmente distribuídas, atingindo a profundidade da mucosa. Na mucosa com colite crônica, nós vemos o que é frequentemente chamado de distorção arquitetural da mucosa, ou distorção arquitetural das criptas, onde essas criptas mostram-se irregularmente distribuídas e frequentemente dicotomizadas ou até com mais ramificações, como nós vemos nesta imagem. Importante também observar na mucosa normal que a extremidade profunda das criptas toca a muscular da mucosa. Praticamente não existe espaço entre o topo da cripta profunda e a muscular da mucosa. E na colite crônica, frequentemente ocorre o que nós chamamos de encurtamento das criptas, onde o topo das criptas ou a extremidade das criptas na profundidade não atinge a muscular da mucosa
e está separado dessa muscular por um infiltrado inflamatório. Quando nós olhamos para esse infiltrado em maior aumento, nós frequentemente observamos que esse infiltrado é predominantemente plasmocitário, então caracterizado como a chamada plasmocitose basal, também bastante característica e útil para o diagnóstico de colite crônica. Nem todos os casos têm tanto encurtamento e tanta plasmocitose. Em alguns casos mais leves, as criptas ainda são relativamente tubulares, não tão afastadas da musculatura da mucosa e o infiltrado inflamatório não é claramente plasmacítico, mas mesmo assim é possível reconhecer o padrão de colite crônica, mesmo que mais leve. No outro extremo, nos casos mais intensos, a lesão crônica das criptas acaba resultando em sua destruição, culminando com o achado chamado de rarefação das criptas, onde as criptas ficam então mais espaçadas com áreas claras da mucosa. No nosso caso, nós vemos que, além da rarefação de criptas, ocorreu um adelgaçamento da mucosa e uma distorção grosseira de sua arquitetura com aspecto pseudovilositário. Por último, mas muito importante, é a identificação da displasia. Usualmente se procura áreas menos inflamadas da mucosa para que não haja confusão com alterações regenerativas ou reparativas do epitélio. A displasia tipicamente tem esse aspecto de núcleos hipercromáticos e pseudoestratificados num aspecto reminiscente dos adenomas de cólon. Na área representada nesta foto, a displasia é de baixo grau, uma vez que ainda há a manutenção de um certo grau de polaridade dos núcleos. Já nesta outra área, presente em nosso caso, o grau de despolarização nuclear é maior, os núcleos são arredondados, com contornos irregulares e são nucleolados, caracterizando claramente uma displasia de alto grau, com alto risco de progressão para adenocarcinoma. Todos estes aspectos ganham importância quando nós pensamos nos pacientes em que nós fazemos o diagnóstico de colite crônica, uma vez que a intensidade da doença, tanto quanto aos seus aspectos crônicos, quanto à atividade e especialmente a presença de displasia, irão definir a periodicidade com que esses pacientes serão vigiados através de colonoscopia. Isso fica evidente nesse artigo de revisão dos diversos sistemas de vigilância de pacientes com doença inflamatória crônica intestinal, onde são colocados no grupo de alto risco aqueles pacientes com pancolite moderada a severa, tanto quanto aos seus critérios de cronicidade quanto de atividade e a presença de displasia. O laudo anatomopatológico, portanto, deve ter a clara caracterização de uma colite crônica, sua intensidade, a intensidade da atividade e a presença ou não de displasia. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês voltem aqui ao canal.